Amados, festa da Santíssima Trindade. Hoje é um dia de imensa alegria. A nossa igreja está em festa. Nós, o povo de Deus, o povo que o Salmo hoje está dizendo: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Nós, este povo, nós estamos felizes, celebrando esse mistério, celebrando a Santíssima Trindade, celebrando o Pai, celebrando o Filho e celebrando o Espírito Santo. E é um mistério, porque são três pessoas, mas não são três deuses. São três pessoas num só Deus. É um só Deus. Não uma só pessoa. Três pessoas. Um só Deus e um só Senhor. Amados, a nossa igreja, mãe, que nos orienta, nos conduz, nos ensina. Nessa Santa Missa, desde o início aqui, desde o comentário inicial, já nos diz que diante de um mistério que foge da nossa capacidade humana, a nossa capacidade humana é muito pequenininha para ter a ousadia, a petulância de desvendar esse mistério. Não. Quando a nossa igreja celebra a Santíssima Trindade, ela não quer desvendar o mistério, não quer explicar o mistério. Diante do mistério, a gente se cala, a gente contempla, adora, louva, agradece e reconhece o nosso lugar. Deus é Deus e nós o adoramos. Mas nós percebemos que ao longo do tempo, da história da humanidade, na palavra de Deus e na história da igreja, esse Deus, ele vai permitindo e vai se revelando aos poucos a nós. Por isso que hoje nós podemos dizer que existe uma Santíssima Trindade, que existem três pessoas. Já tem sinais no Antigo Testamento da presença da Santíssima Trindade. E hoje, no nosso Evangelho, a confirmação. O que Jesus diz hoje no Evangelho é a confirmação da Santíssima Trindade. Jesus que diz para os seus discípulos: ide, evangelizai, ide, levai a boa nova e batizai todas as pessoas, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Jesus confirma então no Evangelho de hoje a existência da Santíssima Trindade. E então nós percebemos que ao longo da história da humanidade, da igreja, da nossa vida pessoal, a Santíssima Trindade vem se revelando, vem se manifestando. Ela existe em nós. E a nossa igreja sábia como é, guiada pelo Espírito Santo, olha a nossa liturgia. Na primeira leitura, se fala sobre o Pai, a primeira pessoa da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, está no Evangelho. E a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, está na segunda leitura. Olha que linda a nossa igreja. E a nossa liturgia de hoje nos mostra como que essa Trindade vem agindo, agiu e age em nosso meio. A primeira leitura nos diz que o Pai nos criou.
criou tudo o que existe, visível e invisível, poderoso, Criador de todas as coisas. É Deus lá no céu e cá na terra. O Evangelho nos mostra que Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é o Salvador. Em algum momento da história da humanidade, essa criação se afastou de seu Deus, se afastou daquele que o criou. Precisou ser resgatada. Então, a segunda pessoa da Santíssima Trindade nos salvou. E a segunda leitura nos diz que esta salvação, que essa maravilha, que essa vida nova, que este perdão de nossos pecados é nos transmitido através do Espírito Santo, da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Olha a Santíssima Trindade agindo em nosso meio, em nossa vida. O Pai nos criou, o Filho nos salvou e o Espírito Santo nos unge, nos transmite toda essa graça da criação e da salvação. Mas o Pai não fez nada sozinho. O Pai não criou sozinho. Lembra? 3 pessoas, um só Deus. Então, quando o Pai criou, o Filho e o Espírito Santo ajudaram. Porque quem criou? Deus. Deus criou. E também o Filho, quando nos salvou, Ele não nos salvou sozinho, Ele não fez nada sozinho. 3 pessoas, um só Deus. Então, quando o Filho esteve aqui em nosso meio, quando o Filho andou em nosso meio, fez seus milagres, nos deu palavra de vida e de esperança, o Filho nos salva, não nos salvou sozinho. O Pai e o Espírito Santo ajudaram. Por quê? Porque Deus nos salvou. 3 pessoas, um só Deus. E o Espírito Santo, esse tempo que nós vivemos, é o tempo do Espírito Santo, que nos é transmitida a graça de Deus, a maravilha de Deus. Nós celebramos Pentecostes, que maravilha, e o Espírito Santo não faz nada sozinho. Este tempo, esta graça, essa maravilha, o Pai e o Filho ajudam o Espírito Santo. Por quê? 3 pessoas, um só Deus. Deus criou, Deus salvou e Deus nos unge, nos transmite essa graça. Olha que maravilha, amados. Então, esta é a nossa alegria, de saber que nós temos um Deus que se preocupa conosco, de um Deus que não é indiferente às nossas dores ou à nossa vida, mas Ele está inserido em nossa vida, e que nós estamos mergulhados nesse mistério, e esse mistério está mergulhado em nós, e dia após dia, nós experimentamos da Santíssima Trindade, todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, nós vemos com os nossos olhos a manifestação da Santíssima Trindade. Sabe aonde? Sobre o altar, aqui. Em toda a Santa Missa, amados, momento da consagração, o sacerdote pede: Pai, Pai, envia o Teu Espírito Santo sobre este pão e este vinho. E o pão e o vinho são transformados pela graça do Espírito no corpo
e no sangue de Cristo. Em toda a Santa Missa, aqui, amados, aqui, em todo o altar, a manifestação da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, na consagração, diante de nós, de nossos olhos, de nosso coração, a manifestação da Santíssima Trindade. Mas a Santíssima Trindade, ela não é isolada de nós. A Santíssima Trindade, que é uma comunidade de amor, ela não celebra sozinha, somente entre as três pessoas. Por quê? Nós também celebramos. Nós estamos mergulhados nesse mistério da Santíssima Trindade. A Santíssima Trindade está em nós. Do mesmo jeito que na nossa liturgia de hoje, a primeira leitura falando do Pai, o Evangelho do Filho, segunda leitura do Espírito Santo, nós, o povo, a humanidade, a liturgia está falando de nós no Salmo. Feliz o povo que Deus escolheu por sua herança. E mais, na segunda leitura, dizendo que o Espírito Santo nos dá a graça de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Nós estamos mergulhados nesse mistério, e num momento muito lindo da Santa Missa, nos é dado esse mistério, este sinal dessa comunhão. E a Santa Missa é cheia de sinais, de ritos maravilhosos, e é um momento em que do ofertório os coroinhas trazem para o padre. Agora não, no tempo de pandemia já fica aqui, porque não podemos compartilhar objetos. A galheta do vinho e a água. Uma galheta tem água, a outra tem vinho. No momento do ofertório, o padre pega, põe o vinho no cálice sagrado e uma gota d'água. O vinho e uma gota d'água no cálice sagrado. No momento do ofertório, o sacerdote coloca o vinho e uma gota d'água no cálice sagrado. Amados, quando nós comungamos, nós não comungamos somente da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Quando nós comungamos da Trindade. Nós também recebemos o Pai e recebemos o Espírito Santo, porque é um só Deus. Então, o sangue, o sagrado sangue aqui, é comunhão, é verdadeira bebida, como diz o Senhor. Está aqui. E é a Santíssima Trindade, é Deus, é comunhão. E quando essa gota d'água é derramada aqui, ela simboliza a nossa humanidade. Esta gota d'água simboliza a nossa humanidade. E no momento do ofertório, o padre faz a oração, coloca o vinho e a gota d'água e diz: Senhor, recebe a nossa humanidade, recebe o nosso coração, recebe tudo aquilo que nós somos. Queremos comunhão com o Senhor. E aí, no momento em que a Santíssima Trindade se manifesta sobre o altar, o Pai que envia o Espírito Santo, o Espírito Santo toca o pão e o vinho, e é transformado no corpo e no sangue de Cristo, o sangue de Cristo, o sangue. Mesmo que a gente não possa ver, a gota d'água está aqui dentro.
A humanidade está aqui dentro. Ou seja, nós estamos mergulhados nesse mistério da Santíssima Trindade. E esse mistério da Santíssima Trindade está mergulhado em nós, é comunhão. E da mesma maneira que não podemos mais, depois que essa gota é derramada dentro desse cálice, nós não podemos mais separar a gota d'água do vinho da Eucaristia. Da mesma maneira, nada pode nos separar do amor de Deus. E nada pode nos separar de Deus. Nada pode nos tirar de Deus. Porque a comunhão é a alegria que nós temos de hoje, amados, nessa vida de fé que nós temos, nessa espiritualidade, de algum momento olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não consigo mais viver fora da Tua presença. Eu não me imagino mais, Senhor, viver longe de Ti. Assim como esta gota d'água não se separa mais do sangue sagrado, eu não consigo mais me separar de Ti, Senhor. Nada mais pode me impedir de Te buscar. Nada do que eu faça, nada do que aconteça, nada do que falam. Nós estamos em Deus e Deus está em nós. É a maravilha que hoje nós celebramos. É essa graça que hoje nós celebramos. E é isso que Jesus diz no final do Evangelho. Coloca isso no teu coração, amados. O que Jesus diz no final do Evangelho de hoje: eis que estarei convosco para sempre, até o fim do mundo. Amém? Promessa de Deus, promessa do Senhor. Ele é fiel e Ele cumpre suas promessas. Eis que eu estarei convosco para sempre, até o fim do mundo. Até o fim Ele estará conosco, até o fim, não se separa. Então alegra teu coração, mesmo talvez que hoje seja um dia de dor, de lembrança, de saudade, de vazio. Mesmo que hoje seja um dia de preocupação, de angústia, de lágrimas, o Senhor está enxugando tuas lágrimas. Mas que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ele está conosco, Ele está com você. Em nenhum momento Jesus te deixou, em nenhum momento Ele te abandonou. Mesmo que aquilo que você pediu, que você rezou, não aconteceu, mesmo que aquele milagre, aquela cura não aconteceu, o Senhor não te abandonou. Ele continua sendo bom, continua sendo nosso Deus. E que nada neste mundo e ninguém te impeça de se derramar como gota se derrama no cálice sagrado. Que nada te impeça de sempre se derramar deste Deus que te ama muito, imensamente. Amém, irmão?